Olá, pessoal do sexto ano! A gente dá início hoje à nossa aula de arte, capítulo 3, que a gente vai iniciar agora. É bem interessante esse capítulo, então eu espero que vocês estejam muito atentos, tá certo? A gente vai estudar hoje, a cor. O nome do capítulo é Cor, tá bom? Vamos estudar as cores, né? Estudo das cores, cores quentes, frias e neutras, tá certo? Então vamos lá. O artista francês Paul Cézanne dizia que não existe na natureza nenhuma linha, nenhum modelado. Só existem contrastes, mas os contrastes não são branco e preto, são movimentos cromáticos, ou seja, são movimentos das cores. Se você observar essa obra aqui, Montanha de Santa Vitória, de Paul Cézanne também, ele não faz aquele contorno que a gente faz normalmente. Preste atenção, você consegue enxergar a montanha, as árvores, as casas, mas você não vê o contorno perfeitinho ao redor de cada elemento nessa obra. Então ele dizia que na natureza não existiam esses contornos e normalmente as obras de Paul Cézanne seguiam essa linha, sem contornos, apenas com contrastes, tá certo? Olha para cá. Aqui você está enxergando as cores primárias. E aqui você pode dizer, tia, essas cores aí eu já sei quais são, né? As cores primárias, aqui eu sei que é um amarelo, aqui eu sei que é um azul, um rosa. Opa! E a gente muda o nome dessa cor aqui, a gente vai chamá-la de magenta, tá bom? Magenta. Essas três cores aqui são as primárias. Se eu juntar, tá certo? O amarelo e o azul, eu vou ter essa cor secundária, que é o verde. Muito bem. Então, vamos lembrar lá quando vocês faziam quarto, terceiro ano, que a tia pedia para você juntar as tintas guache para formarem outras cores, vocês juntavam normalmente essas coresinhas aqui para formarem uma cor secundária, tá bom? Aí, se você juntar, pessoal, olha, o magenta e o azul, você vai ter essa cor secundária, né? Que é o roxo, tá bom? Você juntou essas duas, o magenta e o azul, formou o roxo. E mais uma vez, se você unir o magenta e o laranja, o magenta e o amarelo, você tem essa cor que é o laranja, tá bom? Então, unindo cores primárias, você tem cores secundárias. Unindo amarelo e azul, você tem o verde como cor secundária. Unindo magenta e azul, você tem o roxo como cor secundária. Unindo o amarelo e o magenta, você tem o laranja como cor secundária, tá bom? Esse magenta, pessoal, ele normalmente vai parecer com aquele vermelhozinho, vai ficar entre vermelho, pink, rosa, tá? Vai ser esse magenta. E agora, a gente vai estudar cores terciárias, tá certo? Você unindo duas cores, uma cor primária com uma cor secundária. Eu tenho o azul, que é cor primária, e eu tenho o verde, que é cor secundária. Eu vou ter essa cor terciária, que é o azul esverdeado. Unindo azul e roxo, eu vou ter a cor terciária, que é o azul arroxeado. Amarelo e laranja, vou ter esse amarelo alaranjado. Amarelo e verde, eu vou ter amarelo esverdeado. Magenta e roxo, eu vou ter magenta arroxeado. E, por último, magenta e laranja, eu vou ter o vermelho, tá bom? Se eu juntar o magenta e o laranja. Aí, pessoal, vocês prestem atenção. Vocês estão unindo sempre uma cor primária com uma secundária para formar uma terciária, tá certo? Então, a união de cores primárias e secundárias formam uma cor terciária. E aqui ele foi mostrando as possibilidades que a gente vai ter, tá bom? A gente vai estudar, e o nome disso aqui é um círculo cromático, um círculo das cores, tá? As cores opostas ou complementares são aquelas que se posicionam em extremidades opostas do círculo cromático. Essas cores, pessoal, quando usadas em proximidade, criam contraste alto, ou seja, se você for fazer um desenho e você utilizar essas cores juntas, elas vão ter um contraste bastante alto, tá bom? E destacam-se mutuamente. Vocês vão já entender muito bem o que eu tô falando.
Exemplo de cores opostas. Ele cita aqui o roxo e o amarelo. Vamos achar o roxo. O roxo tá aqui, ó, e a setinha liga pro amarelo. Elas são opostas. Significa dizer que caso eu vá fazer um desenho e eu utilize essas duas cores, esse desenho vai chamar muita atenção, tá bom? Ó, outra cor que ele cita, o magenta e o verde. Eu tenho aqui o magenta, a setinha liga diretamente para o verde como oposta ao magenta. Então, pessoal, eu vou ter o verde e o magenta como cores opostas. O laranja, olha, o laranja liga diretamente ao azul. Eu tenho azul esverdeado, qual é a cor oposta dele? O vermelho. Então, se eu pego essas cores assim, que são opostas no círculo cromático, e coloco elas numa arte que eu vá fazer, elas vão chamar bastante atenção, vão se destacar, tá bom? E o contraste no círculo cromático, ele pode ser alto, médio ou baixo. No alto, tem entre duas cores posicionadas exatamente opostas, como essas que a gente já estudou. Então, o contraste é muito alto. O contraste é médio quando essas cores não estão em posição opostas, mas estão distantes. Por exemplo, o verde está em posição oposta ao magenta, né? Mas ele está bem distante do vermelho. Então, eu sei que o verde vai ter um contraste com o vermelho, mas não é um contraste tão alto, é um contraste médio. Ó, o amarelo alaranjado, ele está exatamente em contraste com o azul arroxeado. Mas se eu usar o roxo, que não está exatamente no lado oposto, também vai ter um grande efeito, tá? Mas esse efeito vai ser chamado de efeito médio, tá? O contraste cromático vai ser médio. E contraste baixo, quando eu pego cores vizinhas, como por exemplo essas duas, entendeu? Quando eu pego cores vizinhas, eu vou ter um contraste baixo. Se eu utilizar essas duas cores no desenho, elas não vão chamar tanta atenção uma em relação à outra, tá bom? Aí, pessoal, a gente sabe que existem cores, né? Cores podem ser quentes ou frias, e vocês já estudaram isso aí, tá bom? Elas podem ser primárias, secundárias, terciárias, como a gente acabou de ver. E quanto à temperatura, pode ser quente ou fria. Cores que derivam do amarelo vão ser consideradas cores quentes, tá bom? Eles têm maior luminosidade, tá bom? As cores que são consideradas frias têm como referência, gente, os tons azulados. E elas dão uma sensação pra gente de frio, de distanciamento, de tranquilidade, de calma, tá certo? Aqui as cores quentes se relacionam com a sensação de calor. Olha para essa imagem aqui, tá? Ela transmite calor, são cores quentes utilizadas nessa obra. Já nessa daqui, ó, são cores frias, cores ligadas aos tons azulados, tá bom? E nós temos as cores neutras. As principais cores neutras que a gente vai estudar são o preto e o branco. Dependendo do quanto eu adiciono preto ou branco em determinada cor base, eu vou ter uma alteração no tom, tá? Então, eu tenho essa cor aqui azul, que foi a minha cor base, e dependendo de quanto branco eu adicione, ó, ele vai mudando o tom, tá? Dependendo de quanto preto eu adicione, ó, ele vai mudando o tom. Então, para cá é como se tivesse mais branco. E aqui eu adicionei mais preto. Então, são chamadas cores neutras. Elas não têm cores opostas, elas não têm cores próximas, então, são cores neutras. Outras cores também podem ser consideradas neutras, além do preto e do branco, são elas, o bege e o marrom, tá bom? Elas não estão lá no círculo cromático aparecendo como cores opostas ou próximas a alguma outra cor, tá certo? E a monocromia. O que é essa monocromia? Mono não é um? Cromia não vem de cor? Então, é utilizar uma cor em diversos tons e em algumas produções visuais que eu posso fazer, tá? Olha, para essa imagem aqui, ó, tá usando só tons diferentes de azul, tá bom? E eu fiz essa obra de arte belíssima, ó, monocromia. Eu não, gente, não fui eu que fiz. Eu falei que eu, mas não fui eu, tá bom? E a policromia? Poli não significa vários? Cromia não vem de cor? Então, são várias cores. Olha que obra de arte linda, né? Que vão formar essa composição aqui, tá certo? A utilização de diversas cores, tá bom? E agora a parte que vocês amam, que vocês adoram, que é a atividade.
Página 24, a questão 1. Eu quero que vocês façam, usem a consciência de vocês, pessoal. Vocês precisam fazer as atividades. Não precisa me enviar. Eu só quero que vocês façam essa tarefa e façam muito bem feito e muito bonito. Lá na frente a gente vê, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Estão morrendo de saudade. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.